Muito boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Sem vocês nada disso poderia ser possível, seria possível. E a gente vai começar se apresentando, né? E a gente vai começar o nosso trabalho. Luciana, pode começar se apresentando, por favor. Ok, boa noite a todas e todos. É importante essa apresentação, embora ela seja rápida, porque a gente precisa falar de onde a gente veio e por que que a gente está aqui, né? Eu sou egressa do curso de licenciatura plena em Educação Física. Fiz o FRJ, peguei o final dos anos 80, início dos anos 90. Então, eu tive uma formação em Educação Física muito voltada para a parte do esporte, para o treinamento esportivo, e, na verdade, esse era o meu sonho, né? Eu queria ser técnica de ginástica rítmica, porque foi o esporte que me levou a fazer o curso de educação física, né? Então, quando me formei, eu me formei uma técnica em educação física, em uma técnica esportiva que fui dar aula em escola. E tive muito problema com isso. E aí, no início dos anos 2000, é que eu fui fazer uma especialização. Começou a me fazer muita falta uma formação continuada. Eu fiz uma especialização em psicomotricidade, depois fiz educação física escolar, e aí foi na educação física escolar que eu me encontrei, né? Tive grandes mestres na UF, no curso de educação física, especialização em educação física escolar, e foi daí que tive as ideias que me levaram ao mestrado, fiz mestrado em educação na UERJ, seguindo a mesma linha, eu trabalhei com planejamento participativo em aulas de educação física escolar, e do planejamento participativo passei para a gestão democrática na escola, que foi o tema do meu mestrado. Já depois do mestrado, muito tempo depois do mestrado, minha orientadora de mestrado chegou e me convidou para fazer um curso que ela ia dar na Fiocruz. E ela falou, nossa, tudo que você fala tem a ver com o que eu estou... Ela estava fazendo uma consultoria pedagógica, ela é pedagoga. Você tem que vir aqui na Fiocruz, porque as coisas que eu estou vendo aqui têm muito a ver com a questão da gestão democrática, do planejamento participativo. Eu falei, mas Fiocruz, Dinaí, não tem nada a ver, é saúde, não tem nada a ver. E assim, ela estava falando com conhecimento de causa, né? Ela me levou para lá e eu me encontrei realmente nessa área no meu doutorado, relacionando toda essa parte da educação popular, levando a educação popular, relacionando com o ensino em saúde, né? Então, no meu doutorado, eu estudei a formação do professor de educação física, né? Qual é a relação dessa formação com o trabalho do professor na saúde, né? Ano passado, eu fiz um pós-doutorado fora do país, na Espanha, e tive a oportunidade de conhecer muita gente, né, de conhecer muitas instituições que trabalham com a promoção da saúde na escola, que é o meu foco principal. Muito embora você não deixa de buscar conhecimento na área da formação do professor, né? Mas realmente, o meu foco de pesquisa agora é a promoção da saúde na educação física escolar. Vai você agora, Daniel. Maravilha. Deixa eu pin aqui no nosso assunto. Bom, eu sou formado em Educação Física pela Gama Filho, né, desde 2007. Desde lá eu fiz a pós-graduação em Marketing, tenho mestrado em Saúde Coletiva e sempre fui envolvido com atividade física de academia. E, paralelo a isso, me envolvi também na área de gestão e a área acadêmica, que me veio até abrir os olhos para a questão da saúde coletiva, atuação multiprofissional em saúde, e onde eu conheci a Luciana Collier, né? Tive a oportunidade de conhecê-la e ver um trabalho brilhante que ela está desempenhando dentro da formação multiprofissional do profissional de educação física e também na educação física na UF, uma responsabilidade enorme
e acredito que esse trabalho que ela esteja desempenhando vai, com certeza, fazer com que gere muitos frutos aí para os próximos profissionais que venham a ter essa formação, né? Na saúde coletiva, eu tive a oportunidade de entender como é que o sistema de saúde ele funciona, né? O SUS, que é o maior sistema de saúde do mundo, né? Uma rede enorme de assistência para todos os brasileiros, né? Com universalidade, equidade e, enfim. E aí eu pude entender melhor como o profissional de educação física ele atua na área da saúde. E aí hoje com vocês aqui nesse bate-papo, a ideia que eu convidei a professora Luciana era a gente refletir um pouco sobre a formação do profissional de educação física, né, tanto na formação do ensino superior, quanto na formação de extensão, pós-graduação, né, e o papel dele na saúde. E quando eu digo saúde, eu não digo saúde só do indivíduo, mas da sociedade, a saúde com o trabalho multiprofissional. E aí eu venho com um questionamento para a gente refletir sobre o que é saúde coletiva, né? A gente tem em mente o que é saúde coletiva? A saúde coletiva nada mais é do que uma atuação multiprofissional de saberes, tanto das ciências biomédicas quanto das ciências sociais, e que tinha o nome de saúde pública e passou-se a ter o nome de saúde coletiva, pois depois da década de 70, com a inserção das ciências sociais, o olhar qualitativo ele se tornou muito maior para os saberes e para a busca do conhecimento na sociedade de a saúde de forma maior, né? Então, a gente aí tem como, se você colocar lá no Google a definição de saúde coletiva, vai aparecer lá uma das primeiras opções no Observatório Juventude da Fiocruz, a definição de saúde coletiva. Área multidisciplinar construída na interface dos conhecimentos produzidos pelas ciências biomédicas e sociais, que foi o que eu falei, né? E aí ela tem como objetivo investigar as doenças da produção social com o objetivo de planejar a organização dos serviços de saúde. E aí a educação física tem um papel complementar a isso, né? Não com olhar somente para a doença. E aí a gente vai chegar nisso mais à frente. E aí as especializações da saúde coletiva são 4. Epidemiologia, gestão e análise de serviços de saúde, promoção da saúde e a saúde da farmácia. As áreas de atuação são diversas. Área de pesquisa, gerenciamento de unidades, auditoria, de emissão de pareceres sobre as políticas e ações das unidades e elaboração das políticas de promoção da saúde. E aí, onde esse profissional atua? A gente sabe que os profissionais da saúde, eles atuam na saúde coletiva. Mas se você não é da saúde, existe formação para isso? Existe uma formação recentemente feita pela UFRJ, até algumas outras universidades, se eu não me engano. Eu acredito que a UFRJ já tenha formação em saúde coletiva. E aí existem algumas universidades que estão adotando essa formação no ensino superior agora. E pós-graduação tem no mestrado e o doutorado e os cursos de lato sensu também, né? Fazendo um breve apanhado histórico aí, só para a gente poder entender como que a educação física ela se inseriu na saúde, rapidamente eu vou falar para vocês aqui. No começo do século XX, a educação física, adotando um método de ginástico na Europa, começou a implementar no ensino escolar atividades ministradas por médicos, pela elite médica e também pelos militares. Então, nessa época, a atividade física ela era basicamente sanitarista. Ela visava, basicamente, a saúde como forma higienista, né? De criar hábitos saudáveis, higiênicos, eugênicos, né? Dentro do movimento sanitarista e em defesa da pátria, a pessoa ficar forte para poder estar pronto para a guerra, né? E também para o trabalho industrial. O que aconteceu? No meados do século XX, muita coisa aconteceu em relação à indústria, ao desenvolvimento econômico. O país ele criou hábitos de sedentarismo, as pessoas tiveram maior facilidade de alimentos e começaram a ter acesso a tecnologias também que fizeram com que eles se tornassem mais sedentários. Então começou-se a ver um problema das doenças crônicas, né, não transmissíveis.
E aí a educação física começou a ter um papel fundamental na qualidade de vida das pessoas com a promoção da saúde. Em 1997, a educação física foi considerada como área da saúde, né, através da resolução 218/97, e ela começou a ganhar destaque no planejamento, na implementação, na supervisão e na avaliação de medidas de promoção de saúde. Programas de atividade física objetivando a promoção da saúde começaram a ser implementadas com maior intensidade, né? Em 2006, a educação física passou a fazer parte das unidades básicas de saúde, da atenção primária de saúde, né? Atuando juntamente com outros profissionais da saúde, como fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, né? Entre outros. E, inclusive, porque, na verdade, em 94, de 94 a 97, essa equipe ela funcionava com 3 profissionais somente: médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Com isso, foi um ganho muito grande, pois outros profissionais da área da saúde puderam intervir de forma positiva na saúde global do indivíduo, né? E aí o profissional de educação física começou a atuar na atenção primária, não somente no NASF, que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, como também no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, no CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência, de Especialidade de Assistência Social, e o Programa da Academia da Saúde, né, que existe no Brasil inteiro. Então, no Brasil inteiro você vai encontrar essas atividades. Inclusive, em Niterói, você encontra o Centro de Atenção Psicossocial. Recentemente, teve até inscrição para fazer prova para lá, e para profissionais de educação física, né, para atuarem com essa questão da atenção psicossocial, que é maravilhosa. E aí eles deram uma brecada agora por conta da pandemia, voltarão, só não sei se voltarão com a oportunidade de fazer novas inscrições. Então fiquem aí atentos, vocês que têm interesse em fazer o curso, ou de ser imerso nessa área, já baixem o edital, comecem a fazer a leitura já, e nosso trabalho com certeza vai ser muito vantajoso, muito gratificante, não só para a gente, mas para quem estiver recebendo aí essas atividades, né? E segundo o Santos, uma pesquisa de 2012, hoje 50% do pessoal que compõe, né, a atenção primária no NASF é de profissionais de educação física. Para vocês verem como que nós fazemos a diferença nessa atividade, né, professora, de atenção continuada. Contudo, a nossa formação ela ainda está em construção na área da saúde, né? Nós sabemos aí que nessa parte de pesquisas, a educação física ela se dividiu em 2 momentos. A partir da década de 90, começou-se a haver uma conversa acerca da educação física, né, pois ela estava muito dividida entre atividades da área acadêmica, científica, e atividades da parte profissionalizante. E aí começou-se a haver murmurinhos de conhecimento, onde teve o chamado de movimento humano, onde os vários saberes começaram a ser utilizados para que os profissionais de educação física pudessem entender o que estava sendo estudado. Então, o profissional de educação física se fez da ciência, da biologia, né, do conhecimento da física, do conhecimento da psicologia, educação, sociologia e assim por diante. Foi onde começou a haver a formação do fisiologista, da fisiologia, né, do biomecânico, da cinesiologia, que utilizava a física a seu favor, da psicologia para explicar a psicologia esportiva. Então, a educação física pode ser considerada um complexo de ciências e não uma única ciência, né? Então, é muito estudo, é muito material, então, realmente se faz necessário ver a partir de que perspectiva, né, você quer propor a sua atividade e se dedicar aquilo para que você possa promover
a melhor atividade possível. Porém, quando começou a haver essa fragmentação, né, de estudo de várias ciências para explicar a educação física, houve uma fragmentação. E a área produtiva, científica, acadêmica tomou muita força. E com isso, a parte social de olhar qualitativo, ele foi um pouco suprimido nesse momento, né? E aí a gente entra na parte da formação do profissional mesmo, que hoje existe o currículo, a Luciana vai falar com mais propriedade, né? Inclusive fez parte da tese de doutorado dela. E aí a gente entra nas questões da formação básica do ensino superior, em que o profissional de educação física ele está inserido, ele deve agora, nesse novo currículo, receber esse conhecimento, né? Com atividade, com disciplinas da formação em saúde desde o começo do currículo até o final, para que ele seja imerso nesse ambiente, né? E, paralelo a isso, tem a formação das pós-graduações. No caso, as pós-graduações de lato sensu, na área de saúde pública, saúde coletiva, que você encontra em diversas universidades aqui no Rio, e estrito sensu, que é o mestrado e doutorado. Eu fiz o mestrado em saúde coletiva na UF, tive a oportunidade de fazer lá, mas você também tem um mestrado na UERJ, né, pelo IMS, Instituto de Medicina Social, você tem na UFRJ, você tem na ENSP, que é Escola de Saúde Pública, da Fiocruz, conhecimento absurdo, uma área de pesquisa super aprofundada também, e você vai encontrar muito material bacana para estudo pessoal e para se desenvolver profissionalmente também. Tá? Então, na atenção primária, além de tudo aquilo que eu falei, que o profissional ele tem acesso ao trabalho, tem uma formação continuada também dentro da atenção primária, né, que é o PET Saúde, e também o matriciamento, que são educação continuada para os profissionais atuantes na equipe multiprofissional. Então, eles pegam o caso real, trabalhado, desenvolvem aquilo, né, encontrando formas de melhoria das condições de trabalho e oferecimento de um serviço com maior qualidade, né? E, além disso, na atenção primária também tem a atuação do profissional de educação física e outros profissionais da educação educação de saúde na escola, né? Que as escolas também têm, e existe uma atuação entre a área da educação e da saúde, onde os profissionais de saúde eles vão para a escola, existe um programa, né, de saúde na escola, e aí o PSE, e aí esses profissionais da educação junto com os de saúde, eles procuram implementar essas atividades dentro do ambiente escolar. É claro que lá atrás, né, quando essa atividade começou a ser implementada, ela ainda era muito pontual, né? Começou-se com atividades de audição, de visão, né? De exames de audição, visão, exames de higiene bucal, e aí com o tempo começou-se a pensar nisso de forma mais extensa. Vamos inserir essa educação em saúde no currículo, e aí a gente entra num outro assunto, que aí eu já fiz o convite à professora Luciana, né, já provoquei ela, para a gente, de repente, no futuro não tão distante, fazer uma live falando sobre educação em saúde no ambiente escolar e o papel do profissional de educação física também nesse ambiente. Né, na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma análise documental sobre os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, a inserção da educação em saúde nesses parâmetros curriculares nacionais do ensino médio. Então, tem um levantamento enorme, os parâmetros curriculares têm muito material bacana, e aí dentro desse material, o que pode ser proposto de educação em saúde no ambiente escolar, né? De forma transversal ao que é proposto pelo projeto pedagógico, e inserido no projeto pedagógico em construção, em parceria com a comunidade. Agora eu vou dar a palavra à professora Luciana, já falei demais, a gente tinha combinado cada um falar um pouquinho. Fica à vontade, professora.
Bom, então vamos lá, né? Como o Daniel falou, a gente dividiu aí a temática e eu pedi a ele, né, para falar naquela linha que eu estudei para o meu doutorado, né? E aí uma coisa curiosa é que eu terminei o doutorado em 2016 e foquei na parte de estudar a questão da promoção da saúde na escola, né? Agora, recentemente, início de 19, eu fui tentar publicar a análise da legislação, né, que eu fiz na minha tese. E os pareceristas devolveram com a seguinte questão: olha, a legislação mudou. E assim, eu não sabia que a legislação, as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de nível superior, de graduação em educação física, que elas tinham modificado, né? E esse chamado do Daniel me fez, então, buscar como é que está a lei agora, né? E eu preparei aqui minha fala em cima da resolução 6 de dezembro de 18. É a última resolução que tem, que está norteando a formação dos professores de educação física. Eu já vou falar que é muito difícil para mim falar profissional de educação física, né? Eu já coloquei para vocês, eu tenho, e vou voltar a isso durante toda a minha fala. Para mim, não deveríamos, eu acho que foi muito ruim para a nossa formação essa separação. Embora eu tenha visto aqui nessa nova lei alguns avanços, e eu vou falar sobre isso, né? A lei que estava lá do início dos anos 2000, tinha 2004, 2007, né? A lei tinha somente dividido a formação. Ou você se formava em bacharel ou em licenciado, ou você era licenciado. Para mim, já tem um equívoco muito grande, né? Porque o bacharel não dá aula. E em qualquer âmbito que o formado, graduado de educação física vá atuar, não tem jeito, ele vai dar aula. Eu vou voltar nisso, vou bater nessa tecla o tempo inteiro que eu for analisando aqui a legislação. Um grande avanço que eu vejo é que tem uma etapa comum. Então, independente do que você pretende fazer, se você quer fazer bacharelado ou licenciatura, a partir de agora você tem os 4 primeiros semestres, todo mundo junto, núcleo comum, formação geral, núcleo básico, enfim, os 4 primeiros semestres, todo mundo junto. E nesses 4 primeiros semestres, uma carga de conhecimento grande, né? De fisiologia, biomecânica, anatomia, bioquímica, psicologia, antropologia, a parte de história, sociedade, cultura, depois tudo isso aplicado à motricidade humana, a parte de metodologia da pesquisa e a parte de procedimentos éticos. Bem bom, né? Uma quantidade de conhecimentos boa, mas eu acho que falta alguma coisa para esse núcleo comum, pensando no que eu estou dizendo, né? Que qualquer um de nós que saia bacharel ou licenciado, sairemos para dar aula. Então, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento da área da educação, né? Verdade. Logo depois dessa formação geral, então, a partir do quarto semestre, é que o aluno vai decidir se ele vai fazer bacharelado ou licenciatura, né? É o que está dizendo agora a lei. Um ponto positivo da lei que permite às instituições de ensino superior a fazer a integração entre as áreas específicas. E isso me parece, tá? Eu acabei de ler também uma orientação técnica do CONFEF, que foi lançada em princípios de 19, que confirma essa minha ideia de que a instituição de ensino superior, ela pode optar por oferecer a dupla formação. Ou seja, é lógico, vai ser mais longo, porque essa dupla formação, a instituição de ensino não pode abreviar em nada, não pode tirar nenhum conhecimento nem do bacharelado, nem da licenciatura. Seria uma formação mais longa, que eu acredito que seja o caminho, tá?
Pode ser que ainda tenha alguma coisa para cortar, ou para acrescentar, ou para modificar. Acho, inclusive, que a lei está muito recente. Não sei como que as instituições de ensino superior, se todas elas já se adequaram a essa nova regulamentação, né? Como eu fiquei um ano fora, cheguei agora já com a pandemia explodindo, eu não tive condição ainda de saber se as instituições de ensino superior, se elas já se adequaram a isso. Eu creio que não, porque normalmente isso leva um tempo para fazer essa adaptação. Né? Então, passada a etapa comum, que tem esse conhecimento básico, né, a gente entra na divisão da formação. Tá? E aí fala lá para a licenciatura. Uma das primeiras coisas que fala para a licenciatura é que está prevista uma ampliação do conceito de docência como ação educativa e como processo pedagógico intencional e metódico. Ou seja, é exatamente isso, a ampliação do conceito de docência é o que a gente precisa ter, tanto se eu vou trabalhar na escola, no clube, na academia, enfim, na saúde, em qualquer lugar. Você precisa ter, não é só o licenciado que vai ampliar o conceito de docência. O bacharel precisa e muito ampliar o conceito de docência. Porque ele precisa compreender que o que quer que ele faça, ele está educando. Né? E eu vou falar mais a miúde lá na frente, por que eu acho que é educação, mesmo quando o nome usado não é educação. Né? E aí tem aqui justamente os conhecimentos importantíssimos que tem na licenciatura e que eu não vi na legislação. Pode ser até que as instituições de ensino superior estejam colocando isso no núcleo comum. Introdução à educação. É comum. É a primeira coisa que você tem que fazer se você vai dar aula. E, eu volto a dizer, eu vou bater nessa tecla, o bacharel vai dar aula. O bacharel, se tiver uma escolinha esportiva, se ele for técnico de alto nível, ele está dando aula, ele está ensinando, ele tem que fazer introdução à educação. Introdução à educação física. Didática e metodologia, pelo amor de Deus. Ninguém pode se formar em educação física sem conhecer didática e metodologia. E aí, é metodologia do treinamento esportivo? Ok. É metodologia da educação popular em saúde? Ok. Mas assim, tem que ter. Todo mundo tem que fazer isso. Né? E aí tem educação infantil, porque é a nomenclatura usada em escola, educação infantil, ensino fundamental e médio, educação especial ou inclusive educação de jovens e adultos. Todas essas faixas etárias, elas vão ser... o bacharel precisa estudar isso também. Né? Então, isso é conhecimento de núcleo comum. Né? Vamos caminhando. Logo, já passando para o bacharelado, né? E aí, essa legislação nova, o que ela faz? Ela, em momento algum, ela fala de docência para o bacharel. Né? Porque, lógico, o bacharel não pode dar aula. Né? Então, isso me incomoda muito, a questão da nomenclatura. Ah, professor, é preciosismo. Não é preciosismo. Não é. Porque o bacharel em direito, para ele dar aula, se ele quiser dar aula, ele tem que fazer mestrado, doutorado, que aí ele vai fazer as cadeiras da área de licenciatura, ou ele vai fazer uma pós-graduação em licenciatura, tem que fazer licenciatura para dar aula. E aí, toda a legislação voltada para a formação do bacharel está falando de intervenção acadêmica e profissional. O que é essa intervenção acadêmica e profissional do bacharel? Ele vai dar aula, ele vai ensinar. Em treinamento esportivo, ele vai ensinar. Orientação de atividade física, ele vai ensinar. Preparação física, recreação, lazer. A pessoa, mas para preparação física não precisa. Não precisa ensinar, só manda fazer. Aí, a gente vai estar educando para alienação? Né? É isso que a gente quer para a nossa profissão? Ou a gente quer realmente educar? Educar para emancipação. Fazer a pessoa pensar no que ele está fazendo. Né? Então, é preciso a gente abrir o olho com o que estão fazendo com a nossa formação.
né? Então, essa intervenção profissional, eu acho que a gente precisa reivindicar que o bacharel, a intervenção profissional do bacharel é uma intervenção pedagógica. Então, ele tem que fazer didática, metodologia, introdução à educação física, ele tem que estudar educação. Não pode abrir mão disso, nós não podemos, senão a gente está diminuindo a nossa formação, né? Logo em seguida, na legislação do bacharelado fala 3 eixos articuladores da formação. Fantástico. Esporte, cultura e lazer e saúde. Ou seja, exatamente a área de conhecimento da licenciatura. Né? Porque o que a gente vai trabalhar na escola? É isso aqui que a gente vai trabalhar na escola. Também. É de outra forma? É de outra forma. Mas a gente vai trabalhar isso, gente. Para que a gente está se dividindo? Para que a gente está se enfraquecendo? Enfraquecendo a nossa formação. Né? Vou mais adiante, quando ele fala da competência dos egressos. Né? Ele vai falar para o licenciado que o licenciado precisa saber contextualizar, problematizar, sistematizar conhecimentos sobre motricidade, movimento humano, cultura do movimento corporal, atividade física nas suas diversas manifestações, jogos, esportes, exercícios, ginástica, lutas e danças, no âmbito do ensino básico. Ok. E aí ele vai para o bacharel. O que o bacharel precisa? Pesquisar, conhecer, compreender, analisar, o quê? Manifestações e expressões da motricidade humana, movimento humano, cultura do movimento corporal, atividades físicas. Exatamente a mesma coisa. Como se o bacharel não precisasse contextualizar, problematizar e sistematizar. E o licenciado não precisa pesquisar, conhecer, compreender, analisar. Quer dizer, eles pegam o mesmo conhecimento e separa as ações, as competências de cada egresso. Quando a gente seria muito mais, a nossa formação estaria muito mais completa se todos nós trabalhássemos isso junto. Tanto o bacharel como o licenciado precisa ter esse conhecimento. Né? Mais adiante, acho que é um grande avanço da formação do bacharel e acredito que, assim, como eu falei, né, um dos eixos, que é o eixo saúde, que é um ganho da formação do bacharel, mas que precisa estar na formação do licenciado também. Do licenciado. No eixo saúde, que era uma reivindicação muito grande da gente que estava estudando a saúde coletiva, que o professor de educação física, desculpa, eu não consigo falar profissional, ele precisa conhecer políticas e programas de saúde, ele precisa conhecer o Sistema Único de Saúde, ele precisa entender o que é atenção básica, secundária e terciária. E quando você fala de atenção básica, se faz atenção básica, atenção primária, na escola. Então, o professor, o licenciado, também tem que ter esse conhecimento. Né? Vai falar dentro do eixo de saúde, integração, ensino, serviço, comunidade. A escola está aí, gente. A escola está no meio dessa integração. Não é? O Daniel falou do programa Saúde na Escola. O programa Saúde na Escola prevê que o licenciado, o professor que está lá na escola, e o professor que está lá na atenção primária, no SUS, eles vão se encontrar para fazer educação em saúde, educação popular em saúde. Não é? Então, assim, o eixo saúde é um ganho importante, mas ele seria muito melhor se as duas formações o tivessem. Né? E aí, mais um pouquinho adiante, outra competência pro bacharel. Né? E assim, foi uma coisa que me incomodou muito. A formação do bacharel está muito mais, como é que eu vou dizer? Eles esmiuçaram muito mais a educação do bacharel do que o do licenciado. E isso me incomoda muito. Né? Vamos lá. O bacharel precisa intervir acadêmica e profissionalmente, porque não pode falar que o bacharel vai fazer docência. Né? Na prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde. Ótimo. Tá? Realmente, o professor da escola, ele não vai atuar direto com a reabilitação da saúde, não é competência dele, mas ele pode saber sobre isso. Né? Assim como o bacharel
vai saber, precisa saber precisa ter alguns conhecimentos que, de repente, ele não vai aplicar diretamente, né? Mas ele precisa saber, né? Então, assim, o que eu tenho visto, a minha vivência nessa área da saúde? Prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde. O que o professor de educação física faz é a educação em saúde, né? Então, ele, como eu já falei, ele vai precisar dos conhecimentos relacionados à educação, né? Quando a gente fala de prevenção, a prevenção é de doença, né? E a gente faz isso, né, com ações de promoção e proteção à saúde. Especificamente no campo da promoção da saúde, a nossa ação é educativa, gente, né? E é uma ação educativa muito próxima da perspectiva da educação física crítica, que é central na formação do professor de educação física que vai para a escola, da licenciatura. Quanto mais você se aprofunda na área da promoção da saúde, mais você encontra relação com a perspectiva crítica da educação física, né? E se o bacharel não vai estudar isso, vai faltar para ele, né? E aí, próxima coisa que eu ia falar, por que vai faltar? Ele acaba entrando num embate desnecessário com outros profissionais da saúde, que é o embate com o terapeuta ocupacional, com o fisioterapeuta, com o médico que resolve prescrever, não é? Porque esses profissionais, eles podem até falar de movimento corporal, mas eles vão propor o movimento como remédio, né? Curativo. Como uma coisa ruim, como uma coisa que vai ser utilizada para curar uma doença. E isso não cria hábito. O que cria hábito é o prazer, é desenvolver emancipação do sujeito, é desenvolver o trabalho de autonomia. E isso quem faz é quem lida com a educação. E o profissional da educação que está dentro da equipe multiprofissional é o professor de educação física, né? Então, a gente precisa investir nessa formação. E aí, num outro momento, a legislação vai falar, né, do que o bacharel vai colaborar para a adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável na comunidade. Voltando a dizer, não se cria estilo de vida ativo por imposição. Ah, você tem que fazer. Por que eu tenho? Porque você tem que fazer, porque eu estou dizendo que você tem que fazer. Não é assim, não é? Você precisa, para você criar estilo de vida, para você fazer com que a pessoa coloque a atividade física no seu cotidiano, você precisa mostrar para ela que aquilo dá prazer. Além do que traz de benefício à saúde, aquilo tem que trazer prazer para ela. Senão ela não vai estar afim de fazer. Não adianta. E aí a gente encontra a pedagogia cultural, a crítico-superadora, crítico-emancipatória, que são, voltando, conhecimentos da formação do licenciado que precisam estar também na formação do bacharel. Ou precisa a gente ter uma formação unificada, né? E uma coisa que é muito importante é a educação precoce, ou seja, quanto mais cedo você vai trabalhando essa coisa de diversificar as oportunidades de movimento, né, da criança, mostrar a ela o maior número possível de atividades físicas, de esportes, de conhecimentos da cultura corporal, mais chance dela gostar de alguma coisa e tomar isso para a sua vida, né? Que é uma perspectiva importante para a saúde, mas que não pode ser engolida como remédio, né? Então, a gente tem que pensar em educar para a autonomia, para a emancipação dos sujeitos, através de diversificação de práticas corporais. Por isso, a gente não pode abrir mão do conhecimento da licenciatura para atuar na saúde, né? Então, já partindo para finalizar, né? Continua me parecendo um equívoco e uma perda muito grande para a gente a separação da formação, né? Embora durante o curso os alunos, né, os graduandos,
fiquem, mas eu não quero, nunca vou atuar na escola, eu não quero, eu não vou dar aula em academia de jeito nenhum. Gente, é muito complicado a gente achar que no meio da graduação a gente já sabe o que quer, né? Então, é importante, o que a gente precisa garantir para a gente, né, é uma base sólida de formação. É uma Exato. formação sólida. Completa nunca vai estar, gente. Principalmente professor. Eu vou falar como professora, formação de professor é permanente. O exemplo sou eu. Fiz uma tese de doutorado e o que eu estudei na minha tese de doutorado não é mais nada que está aqui. Se eu não estou estudando a legislação o tempo inteiro, eu não posso falar sobre isso. Né? E foi o que aconteceu comigo. Né? Os pareceristas falaram, olha, a legislação não é mais essa que você está querendo publicar. Né? Tchau para você, vai estudar. É isso. A formação tem que ser permanente. E os graduandos ficam muito... porque a gente se forma e não está pronto para fazer nada. Não está mesmo, não, gente. Não vai estar. E não adianta. O médico também não está. Outro dia tinha uma médica recém-formada dizendo que se deparou, se formou e está no meio de uma pandemia. E o médico que está lá há muito tempo não sabe fazer, e nem ela. Né? Então, assim... Não que seja uma esculhambação da formação, não é qualquer coisa. Por isso que eu falo, se você tem uma base sólida, uma formação sólida mesmo, eu acho que esse é o melhor nome. Você vai, ao longo do seu percurso profissional, poxa, eu vou fazer uma pós nisso. Eu vou entrar para o mestrado. Não quero mestrado, eu vou fazer um outro curso disso. E você vai... cada vez mais, não vai parar de estudar. Se você quer ser professor, não vai parar de estudar. E desculpa, você quer ser profissional de educação física, também não vai dar para parar de estudar. Né? Atuar na saúde, muito menos, porque o que vale hoje para a saúde, amanhã não vale mais. Então, mete a cara, porque você tem que estudar mesmo. Porque senão você começa a fazer o que as outras pessoas mandam você fazer. Né? E uma coisa que a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça, né? Não que não tenha tido muita reivindicação sobre a questão da separação da formação. Né? Isso houve, muita gente queria isso. Mas a concretização disso aí se deu por interesses capitalistas das instituições de ensino particulares, que são vinculadas ao nosso conselho. Tá? Para uma instituição particular, é muito mais rentável que essa formação fosse dividida, fosse separada, né? Porque aí eles ganham do bacharel. E assim, eu tenho visto muito. A pessoa vai e faz o bacharelado, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, eu vou ter que fazer a licenciatura porque eu quero atuar na escola agora. Tem concurso, não estou conseguindo na área do bacharelado e vice-versa. Se forma licenciado, mas agora eu quero trabalhar em escolinha esportiva, não sei o quê. A gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida. Então, a gente precisa ter base sólida de formação. E base sólida de formação não é dividir a nossa formação. E por último, né? Falando um pouquinho do que eu tive de experiência. Embora eu, professora Luciana, não tenha colocado a mão na massa, né, para estudar sobre isso, né, eu me aproximei bastante, inicialmente do pessoal do PET Saúde, né, e foi quando eu conheci, foi quando assim, me abriu muito o horizonte, quando eu me aproximei do pessoal que estava fazendo o curso de Educação Física e era bolsista do PET Saúde. Eram 10 alunos da UF que eu me aproximei deles e vi que era muito além, o que tinha para se fazer na saúde, era muito além de academia da saúde e da parte de reabilitação de doenças crônicas não transmissíveis. Não que não tenha isso, tem isso, mas tem muito mais para a gente fazer. Né? E a minha experiência na residência do Hospital Universitário Antônio Pedro. Né? Eu fiquei muito feliz em ver que existe espaço para o professor de educação física dentro do hospital. Gente, esse espaço existe, nós não estamos ocupando ele. A gente precisa atuar lá. Né? É lógico que eu sempre falava para os
bolsistas, né, da residência. Não dá para fazer bagunça dentro do hospital. Mas não é porque não dá para fazer bagunça, não dá para jogar bola dentro do hospital, né, fazer coisas nesse sentido, não é por causa disso que a gente não possa estar atuando dentro do hospital. Tem muita coisa para a gente fazer dentro do hospital, gente, e a gente não está ocupando. A gente pode e não está ocupando. Outra coisa que eu quero voltar, me incomoda muito quando os alunos falam, mas eu acho que a gente, na nossa formação, a gente devia estudar mais farmacologia, ou mais patologia, ou mais... Gente, farmacologia é o farmacêutico, né? Quem receita remédio é o farmacêutico, quem orienta a dieta é o nutricionista, quem vai aprofundar no conhecimento sobre as doenças é o médico, é o enfermeiro. Então, não é para a gente ficar querendo saber mais do que o médico, do que ele sabe. Não é para a gente ficar querendo saber mais do que o nutricionista. A gente precisa de conhecimento básico sobre isso? Sim. Porque a gente vai, numa equipe multiprofissional, a gente vai conversar sobre isso. A gente precisa entender sobre isso. Mas a gente tem que parar com o embate. E tem que entender que o nosso conhecimento e a nossa atuação é diferente da deles. A gente precisa conhecer, mas a gente precisa estar junto com eles, né? Porque a equipe multiprofissional, os diferentes profissionais precisam de um do outro para melhorar o atendimento ao usuário, né? Não é para a gente... E olha lá, o fisioterapeuta está fazendo aquilo ali é nosso. Não é nosso, não tem nada que é nosso. Tá? O nosso conhecimento é diferente, aí volto a falar, é o conhecimento para emancipação, é o conhecimento para autonomia, é o conhecimento, é a área do professor, é a área da educação. Né? A educação precisa estar dentro da equipe multiprofissional e o professor de educação física tem que ter força para fazer isso. Né? E aí é o que eu estava colocando, né? Esse é o nosso diferencial dentro da equipe multiprofissional, é o que a gente conhece de educação, né? Então, não podemos deixar um bacharel ir para a área da saúde sem conhecer, sem saber muito de educação, né? Precisa ter alguém com conhecimento de educação dentro da equipe multiprofissional. E essa pessoa é o professor de educação física. Daniel, muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Eu falei mais que você. Minha filha está até rindo aqui do meu lado. Nada, olha só. Fazendo um apontamento com o que você colocou, totalmente relevante, né? Infelizmente, com essa formação do bacharel, acaba se fortalecendo a produção do formador de atleta, né? E você, com a questão da licenciatura, tendo essa abordagem da didática, né, das metodologias de ensino, você consegue aproximar esse atleta ou não atleta, enfim, de uma abordagem muito mais de ensino da atividade para a vida, né, para a prática da vida. Enquanto o licenciado, você exclui ele exatamente do que já foi falado aqui, você colocou muito bem o PSE, né, que é o Programa de Saúde na Escola. Como que um professor de educação física no ambiente escolar vai conversar com alguém da saúde e vice-versa? Porque nós sabemos que existem brechas também na saúde, né? Tem alguns estudos de caso que eu fiz a leitura de pesquisas relacionadas à ação do PSE na escola, né? Dos profissionais de saúde com o PSE na escola, e desconversados, chegavam como estranhos, faziam trabalhos pontuais, os professores das diversas áreas não conversavam também, entendeu? Do tipo, chegou o profissional de saúde, deixa ele atuar e tá tudo ok. E aí não faltava essa conversa entre os profissionais, muitas vezes o currículo, né, não estava inserido essa preocupação mínima da educação em saúde, como esses professores vão receber os profissionais de saúde, há um diálogo, não há um diálogo, como isso funciona. Então, realmente, essa fragmentação, ela foi, eu acredito, um retrocesso para a nossa área, em determinado momento, por conta dessas disciplinas fundamentais que deixaram de existir, tanto para uma área quanto para outra, né? Colocado muito bem pela professora. E, além disso,
muito do que aconteceu com você na sua tese de doutorado aconteceu comigo na minha dissertação, porque a minha dissertação foi uma análise documental sobre educação e saúde nos parâmetros curriculares nacionais, uma análise quali-quant, e quando a gente faz um estudo, seja dissertação ou tese, o pesquisador ele sempre parece que está numa busca interminável, né? Você estuda, escreve, estuda, lê, tenta fazer os autores conversar e parece que as coisas não chegam ao final, é uma coisa absurda. E aí, quando eu terminei a dissertação, eles mudaram para as diretrizes curriculares comuns nacionais e os PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, eles perderam a força deles. Então, eu tive que fazer uma publicação de um artigo sobre a contrarreforma do ensino médio, junto até com uma professora, doutora, maravilhosa doutora Cláudia Marchi, que está aqui conosco, nos assistindo. Queria Cláudia, dar bem-vinda. muito obrigado pela sua presença e de outros profissionais da educação física e de saúde que estão aqui também, tá? O Anthony, tem uma galera, a Natália, né, familiares também que estão presentes aqui, e com certeza vários aqui UFianos, galera que se formou na UF aqui, tem um monte também, alunos, muito feliz pela presença de vocês. Então eu acredito que seja isso também, o que você falou, a gente tem que estudar a vida inteira, né? Tanto na área de licenciatura, bacharel, e procurar sempre uma visão ampliada, né? Não biologicista, que é o que a gente está correndo contra isso o tempo todo. E esse novo currículo ele vai demandar novos profissionais, um conhecimento diferenciado, e de nós que nos formamos há um tempo atrás, uma busca muito maior, né? Porque não tivemos em nosso currículo essa formação. Por acaso, na minha, eu fiz licenciatura plena, peguei o último semestre também, graças a Deus consegui ter todas essas disciplinas. Foi pesado, mas valeu muito a pena. E por acaso, como eletiva para fechar o número de créditos, eu vi lá uma disciplina chamada Introdução à Saúde da Família. Eu olhei aquilo e falei, nossa, interessante, bonitinho o nome, eu vou fazer para ver como é que é. Nem fazia ideia que era saúde coletiva. E aí, quando eu vi só tinha enfermeira, eu entrei, parecia um ET no meio da sala. As pessoas olharam, professor de educação física, nem eles entendiam o que o profissional fazia. E nós temos uma quantidade enorme de material para ser implementado na área da saúde e indiscutível a nossa prática por parte dos profissionais que já tiveram a oportunidade de nos ter com eles. Né? Um dos congressos que eu participei, um simpósio, que inclusive a própria Cláudia também está nesse trabalho, que é a formação do profissional de educação física na atenção primária, ou melhor, a atuação do profissional de educação física na atenção primária, foi feita na UFRJ, num dos trabalhos que nós fizemos, e aí, nesse trabalho, eu tive a oportunidade de ouvir de pessoas que trabalham na atenção primária a importância que nós temos com um trabalho paralelo, né, e em conjunto, esse trabalho multiprofissional que transcende o fato de execução do movimento como fator predominante para resultado de saúde e a resposta disso ao longo da vida dessa pessoa. Dela ter lembranças positivas e nos ter como referência para a prática de vida de atividade física. Isso é muito bacana. Você ressaltou aí uma coisa importante, Daniel, da questão da importância, né, como é fundamental também o professor de educação física que está na escola, para fazer esse meio de campo, para o PSE chegar, para o profissional de saúde que está atuando no PSE chegar na escola, como é importante ele ter o conhecimento também da área da saúde que foi excluído da sua formação. Então, mais uma vez reafirmando, essa nova legislação tem muita coisa ainda para a gente analisar, sabe, Daniel? A gente tem alguns meandros aí, algumas coisas que... E eu acho que o caminho, nós aqui que estamos na atuação, né, nós, todo mundo, bacharéis e licenciados, e a gente que tem que ir lá e reivindicar que essa formação seja unificada. Como eu falei, né, eu acho que já temos um avanço das instituições de ensino superior poderem fazer isso,
né? Quando ele fala Sim, da articulação, isso é possível, né? é, Então, eu acho que esse é o caminho. exato. Eu acredito que parte dessa formação também, ela se dê nas universidades, né, por parte dos profissionais ali inseridos buscarem novos conhecimentos. Porque muitas vezes a formação do próprio profissional na universidade está pautado numa estrutura biologicista ainda, né? É óbvio que todo profissional de universidade ele é submetido à pesquisa o tempo inteiro, a estudos, a pressão, tal, mas essa formação, ela é para quem teve uma formação lá atrás e não vivenciou isso, né? É uma busca incessante pelo conhecimento. Então, assim, eu queria parabenizar você, Luciana, pelo trabalho brilhante que você tem desenvolvido. Eu conheço um pouquinho da sua história desde quando eu entrei no mestrado e conheci graças à professora Lilian Koifman. Infelizmente ela não está presente aqui, e a Marche também. Na verdade, eu conheci a Marche pela Lilian e te conheci pela Marche. E aí, para mim, foi um presente, como profissional, poder ficar um pouco mais próximo de vocês. E eu espero muito que os profissionais de educação física, eles realmente tenham fome do conhecimento, e os que não tiveram a possibilidade de ter essa formação do ensino superior em saúde, aos que terão agora, assim, espero, que busquem esse conhecimento nos cursos de extensão, de pós-graduação, para que a gente possa conversar, para que a gente possa se empoderar e, acima de tudo, para que a gente possa oferecer serviços e ter o reconhecimento tanto por parte dos nossos profissionais, quanto de todos os outros profissionais da saúde e também da sociedade. Eu acho que é isso. Daniel, eu só tenho a agradecer o seu convite e dizer que, assim, o conhecimento é troca, né? Então, o que a gente, desde que a gente se conheceu, o que a gente vai construindo é troca. Você tem conhecimento e a gente trocou. Eu tenho algum, você tem outro, e assim se dá, é assim que se faz a educação, né? Uhum. Tanto no nível superior, tanto na escola, como na academia, como no clube. E, assim, eu tenho uma... A minha linha de pesquisa é muito voltada para a pedagogia freiriana, né? Eu tenho Paulo Freire, assim, no mais alto valor para mim, e não interessa, onde você esteja, é a troca, né? Educação é troca. Com Eu não certeza. sei mais do que ninguém, ninguém sabe mais do que eu, a gente sabe junto, a gente vai construindo, eu acho que é por aí, né? Eu acho que é esse aí que é o caminho de qualquer professor, né? Com Então, certeza. agradeço por mais uma oportunidade de trocar com você, né? A Também, gente, muito obrigado. tá? Eu queria dizer a vocês que fizeram a presença até agora, muito obrigado. Vocês foram fundamentais. E eu espero muito que vocês possam compartilhar essa nossa conversa com outros colegas da profissão que não puderam estar presentes. Eu vou fazer essa publicação aqui no Instagram e vou estar fazendo também a publicação no YouTube, tá? E vocês vão achar lá, Prof. Daniel Miranda, procura no YouTube lá, em breve tá lá, estará o vídeo lá, vocês vão encontrar o vídeo lá editado, né? Sem a introduçãozinha, sem esse corte, que aconteceu agora por conta do excesso de tempo, tá? E aí, eu vou estar compartilhando o vídeo também com a Luciana. E aí, Luciana, caso você queira depois compartilhar com os Com demais, certeza, tá bom? com Muito certeza. obrigado, um grande beijo Beijo a e até a todos. próxima. Boa noite. Até logo.